Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio age tardiamente e dispensa 7 jogadores quando, vejam só, não resta mais nada a fazer. A pergunta que eu faço é, cai na quinta-feira já contra o São Paulo, matematicamente eu digo, óbvio, ou no domingo contra o Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Uma sucessão de erros, uma sequência de equívocos, o Grêmio realmente cava com todos os requisitos básicos a sua própria cova, o seu rebaixamento e agora anuncia publicamente esta semana uma reformulação, uma reconstrução que já começa visando 2022, seja na Série A ou na Série B, algo que deveria ter acontecido há muito tempo, quando o técnico Luiz Felipe Scolari ainda estava por aqui. Sim, eu sou viúva de Felipão pelos números, porque com Felipão o Grêmio não tinha números tão ridículos, não tinha atuações tão pavorosas, e ele, isso é informação, tentou fazer a reformulação, tentou fazer a limpa antes que a gente chegasse nesse estágio, nesse nível, quando realmente não resta mais nada. Resta o que nesse momento? Já vou falar da matemática, mas o Grêmio, através do seu vice de futebol, Denis Abraão, que... Desculpa, eu nem conheço a pessoa, mas não era a solução para esse momento. O Grêmio que trocou ali o comando do vestiário. Claro, isso já foi uma manobra desesperadora para tentar alguma coisa, mas nunca funciona, a gente sabe que não funciona, de tirar o Marcos Herrmann, que é um sujeito que, assim, tem uma história no Grêmio, um sujeito muito educado, o qual, assim, também não conheço, mas respeito pela postura, mas o Grêmio precisava de um choque no vestiário, aquele pé na porta para resolver as coisas, e o Denis Abraão veio com isso, com aquele discurso inflamado que pega muitas vezes e se tira o Grêmio da situação. Nossa senhora, era tudo que o Grêmio precisava e tá. Quando não tira, como não tirou, aí vira o fio, vira folclore, vira fanfarronice, vira algo que vira chacota. E é o que está acontecendo. Inclusive, o Denis Abraão, cuidado, né, quando você estiver falando com os jornalistas aí, porque não vai vazar o telefone e tudo mais. Cara, é impressionante. O Grêmio virou uma piada, né, uma chacota no Brasil inteiro, arerê, todo mundo cantando arerê e tudo mais. É natural. O clube grande, quando ele tá para ser rebaixado, aconteceu com o Cruzeiro, com o Inter, acontece com os clubes, né, de grande orçamento, de grande torcida, que ontem... No dia 29 de novembro, o Grêmio estava completando 4 anos do título da Libertadores da América, o terceiro da sua história. É inacreditável que em 4 anos o Grêmio tenha chegado nesse nível. Pois bem, o Denis Abraão resolveu fazer uma limpa com jogadores que, segundo ele, não estavam com a cabeça boa, não estavam com a cabeça no lugar, não estavam com a cabeça no foco e tudo mais, mas identificaram isso agora? Identificaram só agora que tinha jogadores ali descompromissados? E olha, se quisesse, dava para acrescentar mais alguns, mas é que precisa terminar o campeonato, né? E segundo o Denis Abraão, o Wagner Mancini pediu 25 jogadores e foi isso que restou no elenco. E entre esses nomes, muitos me chamam a atenção. Porque primeiro, alguns, eles não deveriam ter sido solução nem num primeiro momento. E vejam só, quando o Wagner Mancini chega, esse cara que eu vou citar agora chegou a ser titular. Titular! Paulo Miranda. O Paulo Miranda faz burradas no Grêmio desde que ele chegou. Desde 2018. Nós estamos em quase 2022 e o Paulo Miranda estava sendo titular. Cometendo um pênalti bizarro, absurdo contra o Atlético Goianiense, entregando a vitória para o adversário. O Paulo Miranda está nessa lista. A lista tem Léo Pereira, que foi um menino... Que surgiu na base do Corinthians, que até começou bem e tal, Campeonato Gaúcho, aquela coisa toda, mas como todo processo coletivo que naufraga, muitas individualidades sofrem também. Então o Léo Pereira não conseguiu ser o jogador de lado, o extrema necessário, que o Grêmio precisava em vários momentos. Ele foi importante no Campeonato Gaúcho, quando chegou no Brasileiro, como todo o time, sucumbiu. Luiz Fernando, que também foi encarado como solução em vários momentos, não só pelo Mancini, mas pelo Felipão, inclusive pelo Renato. O Luiz Fernando nunca foi solução para o Grêmio. Como o contrato de empréstimo deles termina no final da temporada, eles já estão dispensados. Tem outros 2 jogadores por problemas físicos. O Leonardo Gomes, que é um lateral direito muito promissor,
começou muito bem, só que ele vem de 2 anos sem jogar. Voltou a ser relacionado recentemente, jogando no time de transição, depois subindo, voltando a ser relacionado no profissional, mas obviamente depois de 2 anos com cirurgias delicadíssimas no joelho, era natural que ele não conseguisse, né, ter um rendimento, e o Grêmio já antecipou, não é que ele esteja fora dos planos, né, mas para que possa voltar ano que vem, de repente, né, e ser aproveitado num outro planejamento de temporada. O mesmo vale para o Guilherme Guedes, que para mim sempre foi o melhor lateral esquerdo do elenco. Isso contando Bruno Cortez, Diogo Barbosa, tem mais um lateral esquerdo que eu estou esquecendo agora, mas o Rafinha chegou a ser improvisado ali no setor, e o Guilherme Guedes para mim era o melhor da função, mas também não conseguiu jogar, também por problemas físicos. E ele eu não entendo porque assim, é um jogador que não consegue, normalmente volta fora de forma, acima do peso, não consegue se estabelecer. É um menino também que precisa ser trabalhado e não pode ser colocado no mesmo balaio de que tudo está errado agora porque o coletivo e os processos não estão funcionando. Everton Cardoso e Jean-Pierre. Esses 2 nomes também merecem um capítulo. O Everton Cardoso, aquele jogador que surgiu bem no Atlético Paranaense, foi contratado pelo Flamengo, São Paulo pagou uma bagatela nele, acho que mais de quase 15 milhões de reais, para contratar o Everton, que jogou um primeiro turno de um Campeonato Brasileiro bem em 2018, depois, por conta de lesão, não conseguiu ter sequência. Vem para o Grêmio com um salário de 500 mil reais e nunca foi aproveitado, numa troca com Luciano, titular e artilheiro do São Paulo. Vejam só como são as coisas. E aí o Everton, inclusive, já tinha sido afastado pelo Felipão, já tinha sido reintegrado pelo Felipão, a pedido dos jogadores, nunca correspondeu. E agora o Grêmio chega à conclusão que ele também não serve. Altíssimo salário e sem corresponder. E o Jean-Pierre, cara, o Jean-Pierre é outro caso de um jogador que foi extremamente valorizado, talvez tardiamente, porque o Grêmio acho que não lidou bem com o surgimento dele. Já vou falar dos erros dele, tá? Também tem erros do Jean-Pierre nesse processo. Mas o Grêmio também errou em várias conduções. Quando finalmente, depois de ter apostado em Thiago Neves, em Robinho, não, nós temos aqui um cara que pode resolver os nossos problemas, é um jovem habilidoso e tudo mais. Aí o Grêmio vai lá e oferece a camisa 10 para ele, aumenta o salário, aquela coisa toda, valoriza o Jean-Pierre, e ele faz alguns bons jogos e tudo mais. Depois tem umas lesões, não consegue ter sequência e tudo mais. E aí chega o Douglas Costa, o Grêmio tira a camisa 10 do Jean-Pierre, o Grêmio escanteia o Jean-Pierre, o Grêmio não escala o Jean-Pierre. E tem também, obviamente, um comportamento do Jean-Pierre que não colabora, um jeito de jogar que não recomenda no futebol dinâmico como é de hoje, e ele não conseguiu se sustentar dentro do seu estilo de jogo, apesar da imensa qualidade técnica que tem. E o clube também parece ter desprezado o Jean-Pierre em determinado momento, e quando o valorizou, talvez tenha o feito na hora errada e depois tenha desvalorizado de novo, e agora mais uma vez frita o Jean-Pierre, coloca ele aos leões como moeda de troca, como barganha, como permuta, como peça de mercadoria, dizendo assim, ó, se alguém quiser o Jean-Pierre aí a gente negocia. Nunca vai dar certo esse tipo de coisa. O Jean-Pierre também não se ajudou em alguns momentos? Sim, eu concordo, também tinha muita expectativa sobre ele e ela nunca se confirmou, mas acho que o Grêmio também errou em vários processos, como errou em processos de todos, em vários processos no que diz respeito ao comando do futebol. Parece que o Jean-Pierre, inclusive, tem um empréstimo encaminhado para o Alavés da Espanha, onde jogava o Daverson, inclusive. O clube espanhol tentou ele no meio do ano, fez uma nova proposta, uma tentativa para ele ir em janeiro agora, então esse jogador tem mercado, seja no Brasil ou fora dele, o Grêmio está tratando ele como qualquer coisa, né? Então a tendência é que ele seja aproveitado de alguma forma, mas chama a atenção porque é um valor do clube, é um patrimônio do clube que está simplesmente sendo rasgado ou descaracterizado. Vamos lá, diante de tudo isso, o Grêmio agora tem 3 jogos em sequência que precisa vencer os 3, obviamente, para escapar, se tiver alguma esperança ainda, eu já não as tenho. Vencendo São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro na última rodada, o Grêmio chegaria a 45 pontos, número mágico. Ninguém até hoje na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos caiu com 45 pontos. Então, se o Grêmio vencer os 3 jogos, dentro de uma projeção, o Grêmio estaria livre do rebaixamento. O problema é que precisa vencer os 3 jogos. Pode ser até, dependendo de resultados paralelos, que o Grêmio não precise das 3 vitórias e possa escapar com menos. Fiz uma simulação que o Grêmio escaparia com 42, por exemplo.
O que são 42? São mais 2 vitórias. Ou seja, ainda se daria o luxo de perder mais um jogo dentre esses 3. Eu coloco uma derrota certa contra o Corinthians em Itaquera. Um time que está muito forte jogando em casa, são 8 vitórias consecutivas, o apoio da Fiel tem sido fundamental, então o Grêmio não pode contar com um ponto nesse jogo. Se vier é lucro, mas a tendência é que o Corinthians vença. Então os outros 2 jogos, eles são vencíveis, como todos são, e o Grêmio nunca conseguiu confirmar, né? Mas vamos lá, vamos tentar virar a chavinha aqui e fazer uma projeção otimista. Vencer o São Paulo em casa é obrigação, como era vencer o Bahia na Fonte Nova, mas tudo bem. Vencer o São Paulo em casa, ok, mais 3 pontos, vai a 39. E depois o Galo na última rodada, o Galo já campeão brasileiro, de ressaca, com reserva, com garoto, sei lá o que, o Grêmio também tem a chance, né, o jogo é em casa, de vencer o Atlético Mineiro. Seriam mais 6 pontos, contando com uma derrota contra o Corinthians. Mais 6 pontos, o Grêmio chegaria em 42. Só que vamos lá, Juventude e Bahia tem 40. E aí? E aí que o Juventude joga esta noite, por exemplo? Ele não pode vencer. Ele não pode vencer. O Bahia tem um jogo atrasado com o Atlético Mineiro, também não pode vencer. O Atlético Paranaense vai jogar na sexta-feira contra o Cuiabá, também não pode vencer. Então, o Grêmio escapa com 2 vitórias. Só que esses adversários na briga pelo rebaixamento, eles não podem ganhar mais nenhum jogo, especialmente Bahia e Juventude. Não podem vencer mais nenhum dos jogos que tem para disputar até o final do campeonato. Se eles não vencerem mais nenhum jogo, podem até empatar uns 2 aí desses 4 que tem. Na verdade, o Bahia tem 13 e o Juventude tem 4, porque o Juventude joga hoje. Se eles empatarem um outro jogo e tal, mas não vencerem e o Grêmio vencer 2 jogos, dá para escapar com 42. Só que é aquela coisa, você não depende mais de si, depende de resultados paralelos. Mas o Grêmio pode ser rebaixado já contra o São Paulo? É que se o São Paulo vencer o jogo, o São Paulo, inclusive, facilita a sua vida. Tem 45, já tem o númerozinho mágico, mas chega a 48 pontos. Respira bem. O Grêmio estaciona em 36. Se o Juventude vencer o seu jogo, ele vai a 43 pontos. O Grêmio tem, perdendo o jogo para o São Paulo, né? Vai ter mais 2 jogos com 7 pontos para buscar. Aí tá rebaixado. Então, se o Juventude vencer e o Bahia também vencer o seu jogo, se essas 2 equipes vencerem os seus jogos e o Grêmio perder para o São Paulo, o Grêmio está matematicamente rebaixado. Agora, se essas equipes não vencerem, mesmo que o Grêmio perca, o Grêmio ainda tem uma chance. E aí, fatalmente, cairá no domingo em Itaquera. O que é o que muitos torcedores, para não dizer todos, do Corinthians querem, exatamente pelo que aconteceu em 2007, o jogo derradeiro do Corinthians foi contra o Grêmio, aquele empate em 1-1 no Estádio Olímpico, o saudoso Casarão, decretou o rebaixamento do Corinthians. Muitos querem vingança, e me parece que é o que vai acontecer, 14 anos depois. Eu diria que pela combinação de resultados, e até por uma tendência de vitória do Grêmio na quinta, pelo menos um empate, não acho que o Grêmio perca para o São Paulo na quinta, porque se perder também é possível, claro, mas eu tô com o sentimento de que o Grêmio ganha na quinta e perde domingo. E aí estará rebaixado. Então eu acho que cai para o Corinthians. Acho que os anseios de vocês, corintianos, serão atendidos. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!